Fala, torcedor alvinegro, mais um vídeo pra vocês recheado de informações de nosso Botafogo. Lembrando que ontem eu trouxe uma atualização pra vocês aí sobre reforços, treinador do Botafogo, né? E, cara, ontem vocês viram que o Rony não queria vir pro Botafogo, né? Na matéria, pelo menos é o que foi noticiado. Mas hoje parece que as coisas mudaram. O staff do Rony quer colocar ele no Botafogo, tá? Então tudo isso vai ser explicado aqui nesse vídeo. Além do mais, tem mais informações que vocês precisam saber do nosso glorioso Emerson Sheik aí falando que o Botafogo não vai ganhar muita coisa. Cara, prestem atenção, por favor, se inscrevam aqui, deixem o like e assistam até o final, tá? Vídeo informativo demais pra torcida do Botafogo. E quem é botafoguense vai ajudar aí comentando, compartilhando, deixando o like e se inscrevendo no canal. Então fiquem com a matéria, eu já volto com vocês assim que terminar. Agora, vamos ao Rio de Janeiro. Vamos mudar o nosso assunto porque tá tudo muito tenso lá no Botafogo. Ó, tá lindo, mas o clima não tá tão favorável não, porque Botafogo tá lá sem técnico, reforços chegando para o Vasco e Fluminense. Os clubes do Rio estão agitando as notícias na pré-temporada. Alô, alô, Realengo! Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo não vive um momento tão bom em 2025. Isso porque a direção do clube atrasou o pagamento das premiações dos jogadores referentes às conquistas do ano passado. Além disso, o 13º salário e as férias também estão em aberto. Toda essa situação vem gerando um desconforto no elenco alvinegro. A promessa para os atletas que já deixaram o clube era de que o bônus da Libertadores seria pago em dezembro, o que não aconteceu. O prazo foi adiado em 2 oportunidades. E a nova previsão é para o dia 17 de janeiro. Vale destacar que o time carioca recebeu os valores pelos títulos no dia 27 de dezembro. Enquanto isso, fora de campo, alguns atletas do elenco atual continuam sendo alvos de times estrangeiros. O Glorioso recebeu uma proposta do Al Rayyan, equipe do Catar, comandada pelo técnico Arthur Jorge, pelo volante Gregory. Os valores giram em torno de 2,5 milhões de dólares, com mais 500 mil dólares de bônus. O Botafogo está ciente dessa negociação e trabalha para manter o volante. Mais então do Rio de Janeiro, agora para falar do Botafogo, do Vasco e também do Fluminense. Depois de muita negociação, o Botafogo está próximo de acertar a venda de seu principal jogador na última temporada. O atacante Luiz Henrique tem 3 propostas na mesa. Uma da Fiorentina, da Itália, e outras 2 da Inglaterra. Todas as ofertas agradaram John Textor, que admite negociar o jogador de maneira imediata. Além do interesse desses 3 clubes, o Lyon da França também é uma opção. A tendência, no entanto, é que o atleta opte pelo futebol inglês. Luiz Henrique chegou ao Botafogo no início de 2024 e se tornou peça fundamental na equipe carioca. Além dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 também foi eleito o Rei da América e passou a ser convocado para a seleção brasileira. LH se despede do Glorioso, tendo atuado em 55 jogos, com 12 gols marcados e 5 assistências. Aqui está a arte, o próximo tema é o Botafogo em 2025 será protagonista, dominante, decepção, figurante. Olha quem o Botafogo trouxe, eu vou ter que olhar mesmo porque eu vou ter que chegar perto do monitor porque eu não enxergo nada, tá? Não trouxe ninguém, até agora está negociando e saindo gente, convenhamos, gente que já se imaginava que fosse sair, né? Ou alguém imaginava que, por exemplo, o Almada pudesse ficar. Né? E olha quanta gente saiu. O Eduardo foi pro Cruzeiro, o Oscar Romero, irmão do Angel Romero do Corinthians, saindo também, final de contrato, o Tietchan que foi pro Vasco, o Varsal também saiu, o Hugo saindo, o Rafael aposentou, uma história brilhante do Rafael, do irmão dele também, Pablo, final de empréstimo, Adrielson retornando para o Lyon, Gatito Fernandes, de história muito bacana em General Severino também, fim de contrato saindo, o Arthur Jorge deixando o Botafogo, uma proposta maravilhosa, e ainda negociando com o Júnior Santos, o Tiquinho Soares está saindo para o Santos, com o Lucas Halter na negociação do Jair, negócio que pode pintar, Bitelo, revelação do Grêmio, joga no Dínamo, pode pintar, Marlon Gomes também é um jogador que pode ser repatriado, por enquanto não é uma contratação definida do Botafogo, gente importante saindo do campeão da América e do Brasil. Então, para vocês, amigos, o Botafogo em 2025, afinal, será protagonista como foi, dominante como foi, decepção como não foi, evidentemente, ou figurante? Vamos lá, Galvão
Sheik, Mano e Cicinho. Já começa por você, seu Mano. Eu votaria numa outra palavra aqui, eu votaria na incógnita, porque o Botafogo, todo final de ano, ele vende o time inteiro e monta um novo. Porém... Monta muito bem, né? Exato. É por isso que eu estou colocando aqui, dentro das opções que a gente tem aqui, o protagonista, porque o Botafogo, ele tem dinheiro, através do Textor ali, que é um cara multibilionário, e se precisar colocar a mão no bolso para contratar um grande jogador, como contratou um Luiz Henrique, ele vai fazer. Mas eu colocaria uma incógnita, Mauro, porque... Até porque o próprio Luiz Henrique ainda não se sabe se vai ficar, se fica. Exatamente. Porque mas titular tendência... até agora só saiu o Almada, né? Sim, mas a tendência, e o técnico também já abandonou. Titulares. Mas, nesse ponto, cara, eu acho que o Botafogo, mesmo sendo arriscado fazer esse tipo de estratégia, pelo fato do Textor ter dinheiro, eu acredito que o Botafogo ainda continue como protagonista no futebol brasileiro no ano de 2025. André Galvão, decepção? Na verdade é assim, essa pergunta... Ela é muito difícil de ser respondida hoje, né? Mas como a produção gosta de provocar a gente, né? É porque coisa do Luan, nosso estagiário. Nós não temos a menor ideia de qual vai ser o time do Botafogo, sei lá, daqui a 3, 4, 6 meses. O Botafogo realmente tem um poder de investimento muito alto. Mas eu vou partir do princípio que, pelo ano que o Botafogo teve, ou o Botafogo é protagonista ou o Botafogo é uma decepção. Não tem meio termo pro Botafogo. Não tem meio termo, porque o time foi campeão brasileiro e da Libertadores. Então não se espera menos do que isso de um clube como esse, né? Então, como é muito difícil você bater campeão de novo, eu vou colocar decepção. Mas é uma maldade a gente cobrar de novo um time ser bicampeão da América e bicampeão brasileiro. Seria, mas a cobrança vai ser, obviamente não vai ser para ganhar tudo de novo, mas vai ser para disputar os títulos e ganhar pelo menos um título de novo. Sheik, você vai de figurante? Eu vou ficar no Murubete. Vou ficar no Murubete por tantas saídas e esse pinta, não pinta ninguém, nem o Picasso. Mas enfim, figurante total. Pelo desmanche e por não ter ninguém contratado. Vocês estão sempre batendo bola juntinhos, né, mano? O Cicinho sempre também vai com a mesma ideia. Ele tá copiando a resposta pra não passar vergonha. Ele colou mesmo, né? Protagonista, Botafogo e 25, É a palavra que eu mais compreendo, protagonista. É isso aí. Não, sabe por quê? Você entende o que é dominante, decepção e figurante. Pô. Lógico, eu estudei, meu filho, fiz faculdade. Na Espanha Deixa eu te falar. ainda. Não, por que eu falo protagonista? Porque nós vimos a arte ali, a inteligência do presidente é o quê? Está negociando os jogadores que são reservas. Então a base titular do Botafogo está aí. E vão chegar novos jogadores que provavelmente são muito competitivos, porque o Botafogo tem dinheiro para contratar. Então eu acredito... Tem um departamento de análise de desempenho excepcional. A base, buscar o mercado. A base está indo embora. Não tá não. É só jogador reserva, só o Almada lá. Luiz Henrique. Os titulares, por enquanto, só Almada. Luiz Henrique. Se sai o Luiz Henrique, já é outra Aí coisa. acaba. Tudo bem, sai o Luiz Henrique, mas tem La Plata para contratar E o Jair é um novos. baita zagueiro. Porque embora de zagueiros, o Botafogo tá muito bem servido. Mas né? por que estão saindo os dois dos principais jogadores? Luiz Henrique, acho que todo mundo concordou que foi o melhor jogador do ano passado. Craque da América. E o técnico. Né? Então, tipo, não é qualquer coisa. Sim, mas você tem uma base, você tem agora a possibilidade de trazer novos jogadores Vai ter que também trazer o no Messi. momento melhor. Então eu acredito que vai ser... E outra, a resposta é minha. Você colocou decepção de ser figurante que vocês quiserem. Que o Textor, na sexta-feira, vai se encontrar com dirigentes da Liga Francesa para tentar amenizar essa situação, mas para o Luiz Henrique, a última possibilidade de ida é o Lyon. Será que a Jéssica Maldonado tem a resposta? Para onde vai Luiz Henrique? Não sei. Não sei se a Jéssica vai arriscar, não sei se ela tem essa informação. O fato é que Luiz Henrique não fica no Botafogo. É isso, Jéssica? Bem-vinda aqui ao Seleção. Boa tarde. É isso, Jader. Boa tarde para ti, para todo mundo que está na mesa, está acompanhando aqui o Seleção. A gente ainda não sabe qual vai ser o destino final aí do Luiz Henrique. O que a gente sabe é que no Botafogo ele não fica. O Botafogo recebeu, né, algumas propostas por esse jogador.
Tem algumas propostas na mesa aí da Fiorentina, 2 foram recusadas, uma está em análise, e também 2 clubes da Premier League, esses que estão sendo mantidos em sigilo, também têm interesse no atacante camisa 7 do Botafogo. O Botafogo até tinha a intenção, né, de permanecer com ele, pelo menos até a disputa do Super Mundial, mas o jogador está decidido a deixar o Botafogo. Claro, tem a situação do Lyon, que essa a gente pode definir como mais concreta no momento, pelo menos pela opção do jogador. Ele, inclusive, nas últimas 2 semanas, aí, cerca de 2 semanas, ele comunicou ao clube o desejo de deixar o Botafogo e de ir para a Europa. Ele quer se estabelecer lá, né? Ele veio, vale a gente lembrar que ele veio em fevereiro de 2024 como a maior contratação da história do futebol brasileiro, que depois foi superado pelo Almada, mas ele veio com um projeto inicial de ajudar o Botafogo e depois, quando ele decidisse ir voltar para a Europa nessa situação, né? Nesse caso, no momento, o destino dele seria o Lyon, mas o Lyon também tem algumas situações aí, questões mais burocráticas envolvendo o transfer ban. Isso não está bem claro ainda de como vai ser definido para que o Luiz Henrique possa ir para lá, mas tem essas outras 3 propostas na mesa, de 2 clubes da Inglaterra e também do Fiorentina da Itália. Então, algum desses vai ser o destino do Luiz Henrique. Até o John Textor, né, nutria o desejo de manter esse jogador, que foi muito importante em 2024 para as conquistas do Botafogo, mas essa decisão passa muito pelo desejo dele de voltar ao velho continente, de ir para a Europa, de se estabelecer lá. Ele teve a passagem pelo Betis, mas não conseguiu se firmar por lá, então o Botafogo contratou e agora ele quer retornar para, enfim, se consolidar na Europa. Então essa é uma situação, está indefinida, vamos dizer assim, né? Porque não tem ainda a definição de onde ele vai, mas fato é que ele não fica no Botafogo em 2025, apesar de John Textor até, de repente, tentar algo no sentido de fazer com que ele, caso vá para o Lyon, seja emprestado para o período ali do Super Mundial, mas é algo pouco possível. Então, essa situação aí do Luiz Henrique, que tudo indica aí, tá deixando o Botafogo, né? Tá deixando o Botafogo, mas não tem ainda definição para onde ele vai. Ele, inclusive, fez aniversário no início aí de janeiro e ontem fez uma festa, né, para os amigos, para comemorar o aniversário, e muitos que participaram dessa festa, disseram, né, que foi muito em tom de despedida. Então, a gente imagina aí que realmente ele está já no processo de arrumar as malas para deixar o Brasil. Perfeito. Jéssica, enquanto você trabalha também junto com toda a equipe que cobre o Botafogo, né, nessa apuração, não especificamente só da situação do Luiz Henrique, mas também da remontagem do elenco, né, a busca por um novo técnico, tem uma reportagem sua também que acabou de subir para o GE com relação à premiação de 2024. Tá aí, ó, inclusive, Botafogo atrasa pagamentos de premiação por título e causa insatisfação no elenco. Pendências com os jogadores englobam 13º salário, férias e bônus por título. O que anda acontecendo com o Botafogo, Jéssica? É isso, tem uma insatisfação, né? A gente apurou com diferentes pessoas envolvidas nisso, né? Então, são vários lados que trazem essa informação pra gente. O Botafogo tá, assim, com a premiação da Libertadores em atraso. A gente até procurou algumas pessoas do clube para entender o porquê que isso aconteceu. Do lado do Botafogo, até passaram pra gente que o recebimento da premiação, né, daquele valor que o Botafogo recebe por ter conquistado a competição foi no dia 27 de dezembro, então considero de uma forma muito normal esse atraso. Mas os jogadores estão insatisfeitos, sim, com essa demora do pagamento. Inclusive receberam, né, principalmente aqueles atletas que estão de saída do clube. Vale a gente destacar aqui que são 11 jogadores que alguns terminaram o contrato, outros, né, foram emprestados. Esses jogadores estão também com salário em atraso, com 13º, com questão de luvas também e FGTS. Então, tem algumas coisas que o Botafogo tem pendente. Também procurando as pessoas aqui do clube, passaram que isso vai ser pago no momento da rescisão deles, mas o fato é que isso está causando uma insatisfação aí no elenco campeão do Botafogo. Tá certo. Qualquer novidade, você volta a nos informar, então, a respeito dessa situação também que envolve
o clube que conquistou o que conquistou no ano de 2024, que parecia, né, navegar em águas muito calmas. Obrigado pela sua participação, viu, Jéssica? Até a próxima. Valeu, todo mundo ligado no GE aí, que dependendo pode ter novidades aí. Perfeito. Obrigado, Jéssica, então. A gente substitui aqui a Jéssica, voltando para a imagem do Luiz Henrique agora, porque se vê que o John Textor. Rapaz... Eu acho que essa notícia para mim, até nesse momento, é mais relevante do que para onde vai o Luiz Henrique, porque... Que coisa, hein? Dever 13º salário. A gente está no dia 8 de janeiro, gente. De acordo com a Lei Trabalhista do Brasil, o limite para se pagar o 13º salário é dia 20 de dezembro, né? Então já são aí 18 dias de atraso, 19 dias de atraso, contando dia 31 de dezembro. Mas o clube considera normal. Veja bem. Pois é, eu ia chegar aí. Isso não é normal. Isso não é normal e eu acho que, é claro que o Botafogo precisa vir a público através do Textor ou do Taira Ruda, que é o CEO do clube, dar uma resposta a isso. Porque certamente tem torcedor do Botafogo preocupado nesse momento. Porque você vai somando as coisas na cabeça, né? O Botafogo fez um movimento de se desfazer de alguns jogadores no elenco, que é um movimento que até tem justificativa de campo e bola, né? São jogadores que chegaram como titulares, têm altos salários, e que o Botafogo julgou que em determinado momento esses caras não brigavam mais por uma vaga no time titular. A gente pode debater caso a caso dos jogadores que vão sair? Pode. Mas é um movimento que muitos clubes às vezes deixam de fazer e gastam muito. Então acho que é um movimento até benéfico. Mas se você olha isso por um outro viés, de uma redução de folha salarial, e tem uma questão de atraso de 13º salário, de FGTS, sabe? São coisas assim que... Não é nem a premiação, né? A parte trabalhista que quase você não mexe, né? São coisas básicas. Até vai, mas, cara, 13º salário FGTS é coisa que clube que está muito endividado começa a ver. Isso é notícia de clube modelo associativo dos mais mal administrados. Né? Porque tem muito modelo associativo hoje que consegue pagar em dia. Não há dúvida. Né? Primeiro, e segundo, é absurdo um clube ter a cara de pau de dizer que um atraso é normal. Nem em premiação, que como disse o Coutinho é mais aceitável por não estar dentro da lei trabalhista, mas nem em premiação, porque aí você está ferindo a palavra. Sem dúvida. Né? Que também tem muito valor, ou deveria ter. Eu combinei uma coisa contigo, vou te pagar. Né? Então isso não é consulta médica, não tem tolerância. Né? 15 dias está dentro da tolerância, tal, 15 minutos. Não pode atrasar. Já é discutível, né? Também. Absolutamente, né? Mas nem entremos nesse campo, né? Então, isso é uma notícia de um modelo associativo mal gerido. A questão da mudança do elenco, eu acho que ela está sendo muito mais profunda do que se imaginava e do que se desejava. Né? Porque você começa a desconfiar do projeto a médio e longo prazo quando depois de um ano em que você termina o campeonato em segundo, você muda tudo para tentar chegar mais adiante, você consegue chegar mais adiante, aí você muda tudo de novo, com novas pretensões, o treinador fugiu ao controle, ok, ele teve uma proposta, o Botafogo tentou manter, mas esse somatório de notícias começa a dar uma sensação ruim. Né? E não é só isso, tem dívida com outros clubes, tem dívida com profissionais, então você precisa, como disse o Coutinho, esclarecer e colocar as coisas em ordem. E para quem gosta tanto de estar na mídia, o dono do Botafogo poderia se pronunciar. A grande oportunidade. Esse é o detalhe, porque se fala muito da figura, né? E lembra que eu citei aqui no início a coluna do Mansur desta semana no Jornal o Globo com relação à idolatria do cara que é o dono da empresa que gere, né? Isso está virando algo comum aqui no futebol brasileiro, o dono da SAF. E o Botafogo tem o John Textor, que é essa figura excêntrica, que gosta de aparecer e tudo mais. E aí eu fico imaginando aqui, e imagino que também o torcedor pense isso, o torcedor do Botafogo especificamente, se agarrando na figura do Luiz Henrique, que foi o principal nome, né, das conquistas marcantes do ano passado. O Luiz Henrique é só mais um desses tantos que vão sair. Então... E aí, o meu pensamento, algo nos bastidores não está funcionando? Se existe, o que seria? O que implicaria em tamanha debandada, especificamente tendo um jogador como o Luiz Henrique, que é um cara que parece que quando chegou, não, eu quero jogar aqui, eu quero me consagrar, eu quero conquistar títulos, eu quero fazer parte da história do clube, mas menos de um ano depois, pelo que conquistou, por aquilo que ele ganhou de visibilidade, decide ir embora. Tem coisa por trás aí, não me parece? Jader, deixa eu só pegar um pouquinho o que o Coutinho começou a tratar, e eu vou voltar no Coutinho pelo seguinte. A gente está falando muito, são 11 nomes, é isso? Isso, né? 11. 11 nomes. Aí quando você vai ver os 11 nomes,
né, você vai ver que tem muito jogador, como o Coutinho falou, que ou estava mal aproveitado, ou estava entrando pouco, e principalmente tinha um descasamento do que o jogador oferecia, do que ele custava para o clube. O que tem de perda complicada no Botafogo? O técnico, que fugiu do controle, de fato, não tinha o que fazer, e duas perdas muito significativas, mas que estavam precificadas, né? O torcedor do Botafogo sabia que o Luiz Henrique, ou pelo menos desconfiava, que o Luiz Henrique não iria ficar e que o Almada não iria ficar. Esses são os dois jogadores muito pesados. Acho que o Adrielson me parece fazer ali. Aí são os que saíram. O Adrielson é um jogador que pode ser uma falta tremenda, mas eventualmente chegando, Jair, né, o outro zagueiro... O Luiz Henrique não está nessa lista ainda, tá? Pois mas pode colocar o Luiz Henrique aí também. Seriam 12, né? O Eduardo é outro jogador que... puxa, o Eduardo... tem um titular. Efetivamente, um titular, que é o Almada. Que é o Almada. Então, eu acho que está tudo bem. Então, na minha opinião, vale mais a pena a gente pensar nessa outra notícia, essa segunda notícia, que é a questão financeira. Porque essa questão financeira, ela diz respeito ao atraso, óbvio, mas também diz respeito à ambição que o Botafogo tem para contratar o substituto do Almada e do Luiz Henrique. Então, as coisas estão interligadas. Para mim, é esse o problema. Esse é o problema de você... Começando o ano, depois de 2 títulos legais, premiação, você olhar, e as contas como é que estão? Ih, rapaz, estão ruins. Então, isso é lamentável. Mas tem a ver com isso que eu falei há pouco, essa minha desconfiança, vocês imaginam que possa passar por aí também? Os jogadores a gente vai discutir, como disse o Coutinho, né? Cada um, né? É bom lembrar que a mídia em si, ela gosta de provocar, ela gosta de atacar o Botafogo de todas as formas possíveis, né? Mas vamos ver uma coisa, ó. Olha o que essa mulher aqui falou. Joana de Assis diz que jogadores de Botafogo não aceitam prazo do dia 17 para pagamento de pendências e exigem quitação antes de reapresentação. Agora eu quero saber quem foi que falou isso para ela. Quem foi que chegou para ela e falou isso, né? Porque, cara, não é assim. Ó, repórter do Sport TV News, Joana de Assis, voltou a falar sobre pendências de pagamento do Botafogo na quinta-feira. Segundo o jornalista, os jogadores não aceitaram. Segundo a jornalista, não aceitaram o prazo dado ao dia 17 e informaram ao CEO Taira Arruda que querem a quitação até o dia 13 para se representarem para o início da disputa da temporada no dia 14. Caso não haja o pagamento, eles podem não ir à representação na próxima semana, se ter Cara, agora vamos lá. Eu quero saber quem foi que falou essas coisas para essa mulher. Porque isso aqui é acusações sérias. Isso envolve pessoas, ela falou de capitão de time. Cara, é complicado. É complicado. Olha aqui, ó. Estou falando de muitos jogadores, estou falando de dezenas de jogadores. Então, como isso é um assunto muito complexo, eu estou lendo. Eu estou ouvindo, eu já pedi para o Botafogo uma resposta em relação a isso também. Minha amiga, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu quero saber se ela ouviu da boca de 17, 18 representantes, de 10, de 15, de 12, de 8, de 6 de jogadores. Eu quero saber se ela ouviu desses representantes dos jogadores que eles não iam se representar caso o pagamento não fosse efetuado até o dia 13. Cara, tem muita coisa errada aí. Tá? O Botafogo tem que tomar medidas quanto a isso, contra essas acusações. E, cara, se não foi pago, ou se foi... Por que a imprensa cobra tanto o Botafogo? Por que não vai lá cobrar Corinthians? Por que não fala das vendas do Flamengo, igual o Flamengo tá fazendo aí, só trazendo jogador... trazendo jogador desconhecido e jogador vendendo o... Cara, tá muito complicado isso. A gente sabe, né, que como que funciona a mídia pelo futebol brasileiro, que eles só querem mais aí favorecer uns times e os outros é só prejudicar. Não é bom nem a gente dar ouvido a uma mulher dessa, mas eu espero realmente de coração que o Botafogo meta um processo nessa mulher, que olhe bem pro rostinho dela, ó, meta um processo daqueles nela, por difamação e acusação, né? Espero que sim. Agora vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre o Rony, tá? Jorge Nicola, olha só, staff de Rony do Palmeiras tem esperança de acordo com o Botafogo com salário de 1,3 milhões de reais. Aí tem a questão, Rony do Botafogo, de acordo com o jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube, a transferência é um desejo do staff do atacante do Palmeiras, que revelou até um alto valor salarial de uma possível negociação. Olha a lembrança que o staff de Rony tem esperança de acordo com o Rony, do Rony com o Botafogo. O Botafogo já se comprometeu a pagar essa pedida de 1,3 milhões por mês ao Rony.
mas há uma desconfiança de que o Palmeiras não fará negócio com o Botafogo pelo Rony, afirmou Jorge Nicola, referindo-se ao relacionamento ruim entre Textor e Leila. Cara, eu acho que quando envolve dinheiro, é porque, tipo assim, amizades, negócios à parte. Acredito que se o Botafogo apresentar a proposta, ou realmente o Botafogo esteja muito interessado, né, na contratação do jogador, o Botafogo vai tentar contratar. Se o Palmeiras não aceitar, tudo bem. Mas se vai envolver dinheiro ali que realmente o Palmeiras se agrada, é claro que o Palmeiras vai aceitar, né? Agora, o Palmeiras, tipo assim, é aquele negócio, vai reforçar rival, porque hoje o Botafogo é rival do Palmeiras. E Palmeiras é rival do Botafogo. No futebol brasileiro hoje, eu só vejo assim, um rival mais à altura, só o Palmeiras, o Botafogo. E não é com clubismo. O Flamengo tem um elenco bom, tem bom, dá pra brigar com o adjuvante também, tal, mas pra brigar mesmo por título, os elencos, olhando em base os elencos, eu não vejo o Flamengo acima do Palmeiras e do Botafogo hoje não, tá? Eu olho que o Botafogo tá com um caminhão de jogadores para vender aí, né? Mas vamos ver aí. Então assim, 1,3 milhões por mês. Será que vale a pena mesmo pagar isso no Rony ou será que não tem opções melhores? Né? Mas vamos ver, né, velho? É bom ter um elenco bom, um banco ali enxuto pro Botafogo. Aqui, ó, o Botafogo não confirmou interesse em Rony. O atacante recusou o Fluminense e espera propostas do interior. Agora é aquele negócio, velho. O salário realmente é astronômico. Mas o Botafogo estaria disposto a pagar esse valor. Quer dizer, o Botafogo não se pronunciou na verdade ainda, né, galera? Se o Botafogo realmente tá tentando contratar o jogador, a gente vai saber nos próximos dias. Como ele não se pronunciou, então vamos esperar. Ok, outra coisa, o Santos abriu conversa com o Botafogo por Júnior Santos e quer abater 5 milhões de euros da compra de Jair. Cara, olha o Santos, velho. Olha a jogada do Santos. O Santos vendeu o zagueiro, o Botafogo entregou o Tiquinho, mais uma quantia alta em dinheiro. Correto? Sim. Agora o Santos quer que o Botafogo desconte, olha isso, desconte do que iria pagar a ele, no caso ao Santos, e quer que o Botafogo mande o jogador Júnior Santos. Cara, o Botafogo não pode perder o Júnior Santos, tá? Botafogo com o Júnior Santos, o que acontece? O Botafogo ganha tanto poder ofensivamente quanto defensivamente. Ele é muito forte fisicamente e, cara, esse homem aqui, se não lesiona, meu amigo, isso é uma máquina, joga muita bola, velho. Eu tô falando assim, não é que ele seja craque não, tá? Nem é que ele seja um craque não, um mundial, essas coisas que o torcedor sempre fala, né, velho? Mas esse cara aqui, ele sobra no futebol brasileiro se ele tiver em boa condição mesmo, tá? Então vamos ver aí. E ainda para complementar, vale lembrar que o Cuca demonstrou interesse e pediu pro Atlético Mineiro fazer uma consulta por ele, por o próprio Júnior Santos. Cara, eu duvido muito que o Botafogo vai vender ele. Duvido muito. Ele se tornou uma peça fundamental, peça-chave no Botafogo, né? Vamos esperar os próximos desfechos aí das negociações do Botafogo e vamos aguardar o que vai acontecer aí, rapaziada. Então esse foi mais um vídeo, espero vocês no próximo.